Fala pessoal, tranquilo? Muito bem, hoje a gente vai estar dando uma corrigida, a gente vai corrigir os exercícios que estão aqui, ó, lista de exercícios aqui no link, a gente vai dar uma olhada neles, vamos tirar algumas dúvidas e esses exercícios foram justamente sobre a nossa última aula, sobre decomposição de números naturais em fatores primos. Então, se está com alguma dúvida sobre isso, o que é decomposição de um número em fatores primos, dá uma olhada na aula. E hoje também a gente vai acabar tirando dúvidas sobre esse assunto, porque é justamente todo o teor desses exercícios que foram propostos. Então, ó, com muita tranquilidade, vamos fazendo aí a partir do número 1, que é justamente para colocar em prática a decomposição em fatores primos a partir daquela regrinha prática que a gente aprendeu. Lógico que quando você fala em decompor um número, você pode fazer de várias formas. Só que aqui a gente vai utilizar uma regrinha prática que vai servir para qualquer decomposição. Tanto de números sozinhos, quando você tem um número só e quer decompor ele, quanto quando você vai precisar de decompor dois ou mais números. E a gente vai ver situações onde você precisa, é necessário que você decomponha dois ou mais números, ok? Então, olha, na número 1 pediu para decompor, por exemplo, o 26, na letra A, em números primos, certo? Então, ó, você tem o 26 aqui, e se está pedindo para decompor em números primos, primeira coisa, lembra quais são os primeiros números primos, pelo menos, lembrando que são infinitos números primos, ou seja, números que possuem dois divisores, ele mesmo e 1. Então, o primeiro número primo é o 2, certo? O segundo número primo, depois do 2, é o 3, depois o 5 e assim vai. Coloque todos os primeiros ali para você lembrar. Então, ó, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai, né? São vários. Inclusive, a gente viu em algumas aulas para trás que a gente, na verdade, pelo crivo de Eratóstenes, a gente conseguiu ver todos os primos compreendidos entre 1 e 100, né? Mas não vem ao caso. Saber quais são os números primos não vem ao caso, que você precisa saber pelo menos os primeiros. Isso aí é decoreba, porque não tem uma fórmula específica para você saber quais são os números primos, quantos são. Na verdade, são infinitos, a gente sabe disso. Então, se são infinitos, você não precisa saber todos, logicamente. Você precisa saber alguns que você vai utilizar mais, tá? Então, ó, aqui no 26, o que você vai fazer é, aqui do ladinho, né, dessa barra, você vai observar qual número primo o 26 pode ser dividido, né? O 26 é divisível por qual número primo ali? Como ele é par, critério de divisibilidade, aqui a gente vai usar os critérios de divisibilidade até, né? Então, ó, o 2 é par, então de cara você já pode dividir por 2 aqui, ó. Lembrando que aqui desse lado da barra só pode vir o número primo, tá bom? Então, por 2 primeiro, olha, 26 dividido por 2 é 13. E aqui vai acontecer uma situação interessante. O 13, observa que ele já é um número primo. Se aqui nessa regrinha prática, do lado esquerdo, né, ou seja, embaixo do número que a gente está trabalhando, apareceu o número primo, quer dizer que ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O número 1 não é primo, então você vai colocar ele mesmo aqui, ó. Você vai só copiar ele de novo. 13 dividido por 13 é 1. Chegou no 1, quer dizer que acabou. Então, o 26 decomposto em número primo é 2 vezes 13, tá bom? 2 vezes 13, 26, beleza, fechou. É isso daqui é a decomposição do 26. Fechado? Vamos para a próxima. A próxima é um número um pouco maior. Ó. Então, ó, na letra B, está pedindo o número 252, ok? 252, vamos lá. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Se precisar, depois você aumenta um pouquinho a barra. Mas, no 252, você pode testar, vamos ver. O 252 ele divide por 2? Sim, de cara você já vê que ele divide por 2, porque ele é par, beleza. Se você quiser ver outro primo, por exemplo, ele divide por 3, que é o próximo primo depois do 2, divide também. Por que ele divide por 3? Olha só, 2 mais 5 mais 2, isso dá 9.
9 é múltiplo de 3, então o 252 também é múltiplo de 3. A gente viu isso lá nos critérios de divisibilidade. Então aqui você pode fazer uma escolha, ou você divide por 2 ou por 3, por exemplo, tá bom? Aqui vamos dividir por 2 mesmo, que é mais fácil. Então, ó, 252 dividido por 2, isso daqui vai dar 125, 127. Combinado? 126 na verdade. 126. Beleza? 126, beleza. O 126, mais uma vez, se você quiser dividir por 2, pode. E aqui automaticamente ele vai dividir por 3 também. Você pode perceber, ó. 1 mais 2 mais 6, está dando 9 também. É divisível por 3, então 126 também vai ser, porém, vamos fazer por 2 aqui mesmo, tá bom? Então, ó, por 2, 126 dividido por 2, fica uma conta bem fácil, vai dar 63. Aí o 63 é um número de tabuada, ele na tabuada, ele aparece no 9 vezes 7, no 7 vezes 9, enfim. Então aqui você pode dividir por 7, por exemplo, que é um número primo. Você já lembrou da tabuada, você já pode fazer isso. Então aqui você pode dividir por 7, ok? 63 dividido por 7 é 9. E aqui, ó, o 9, aí o único primo que pode ser, que divide o 9 é o 3. Então, ó, 9 dividido por 3 é 3, o 3 é um número primo. Aí lembra, quando apareceu o número primo aqui, a única possibilidade é você repetir ele aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1, fechou, chegou no 1, acabou, beleza? Então, olha, você tem duas vezes, né? Você tem dois números 2 ali, então é 2 elevado a 2, beleza? Vezes, o 3 está aparecendo duas vezes também, vamos colocar de uma vez, ó, 3 elevado a 2, vezes o 7, que está sozinho, tá bom? O 7 está sozinho aqui. Então, fechou. Isso é o 252 decomposto em números primos, combinado? E na letra C, está pedindo para decompor 88, e eu vou deixar para vocês aí, ok? Se tinha alguma dúvida, tá aqui, o 88 é a mesma coisa, o mesmo esquema. E aí, para a gente continuar a discussão, vamos para o número 2, tá? Ó, na número 2, a gente vai ter que achar o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre dois números. Então, ó, vamos ver. No número 2 está aqui, ó. Na letra A, está pedindo o MMC de 15 e 35. Muito bem, MMC de 15 e 35, utilizando a ideia de decompor o número em fatores primos. Então, essa regra prática que a gente fez na 1 vai ajudar a gente a decompor, a encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois números. A gente viu isso na aula e agora a gente vai ver aqui nesse exercício, beleza? A gente tinha aprendido antes que você pode listar os múltiplos dos números, por exemplo, quais são os múltiplos de 15? O zero, lembra do zero aqui, nem preciso te contar ele. Então, os múltiplos de 15 são o próprio 15, o 30, 45, 60, 75, 90, 105 e assim vai. Então, para você saber os múltiplos de um número, é a tabuada dele, certo? Dos 35, mesma ideia, é o 35, 70, depois vai vir o 105 e assim vai. Então, para você saber o menor múltiplo comum de dois números, você pode listar, comparar, ver quais são comuns e ver o menor. Porque mínimo múltiplo comum é isso, é o menor número múltiplo entre dois ou mais números. Ou seja, o menor número que é divisível, que é múltiplo, né? Múltiplo é a mesma ideia de divisível. Então, o menor número que é divisível entre dois ou mais números, ok? Só que aqui a gente não vai fazer essa listagem, porque senão, dependendo dos números que a gente estiver trabalhando, leva muito tempo. Então, aqui você vai utilizar a regrinha de decompor em fatores primos, que facilita a vida da gente, beleza? Então, aqui a gente vai utilizar o esquema de decompor ao mesmo tempo. Lá na aula, a gente viu que a gente pode decompor separadamente e comparar também, só que aqui não, aqui a gente vai decompor ao mesmo tempo, tá? Então, ó, aqui a gente tem 15 e 35, você coloca dessa forma e traça a barrinha, tá bom? E aí a gente vai fazer uma decomposição, ao invés de você decompor ambos separadamente, você pode fazer isso, lembrando, mas não precisa, aqui você pode decompor ao mesmo tempo, beleza? Que não vai ter problema nenhum. Então aqui, ó, observando 15 e 35, você não precisa de pensar em um número primo que divide os dois ao mesmo tempo. Você precisa de pensar em algum número primo que divide pelo menos um deles.
em observando o 15 e o 35, você pode pensar, olha, o 15 pode ser divisível por 3 ou por 5, né? Porque aí é tabuada, você pode lembrar, também pode lembrar de critério de divisibilidade. O 35 divide por 5 também, lógico, e por 7 pela tabuada também. Só que aí você observou que os dois dividem por 5. Então, se você quiser começar pelo 5, pode, tá? Então, aqui a gente pode começar, ó, dividido por 5. Ó, 15 dividido por 5 é 3 e 35 dividido por 5 é 7, tá? Chegou nesse ponto, você vai ter que fazer uma escolha, ou por 3 ou por 7. Aí, tanto faz. Aqui a gente pode começar, ó, 3 dividido por 3 é 1. O 7 eu vou repetir. Por que eu vou repetir? Porque 7 não divide por 3. Se aconteceu isso, você repete o número. E agora só pode ser por 7. É o único número primo aqui, né? Então aqui, ó, repito um que já tinha dado, você vai repetindo. Se deu 1, repete ele se precisar. E 7 dividido por 7 é 1. Fechou? Acabou aqui. Ou seja, o MMC, ó, MMC vai ser a multiplicação desse pessoal todo aqui, ó. 5 vezes 3 vezes 7. Aí aqui a gente tem que fazer essa multiplicação para ver qual que é o número, qual que é o valor. 5 vezes 3 é 15. E 15 vezes 7 vai dar 105, ok? 105. Então, ó, veja bem, o MMC de 15 e 35, ou seja, o primeiro número que eu consigo dividir por 15 e por 35 ao mesmo tempo é o 105, tá bom? Então essa regrinha, esse modo prático aqui, dá pra gente o primeiro número que é divisível pelos dois ao mesmo tempo, tá bom? Vamos fazer mais uma, vou pular lá para a letra D, que é MMC de 3 números ao mesmo tempo, e o resto vocês podem tentar sozinhos, combinado? Então, ó, lá na letra D, tem o seguinte, está pedindo o MMC de 18, 30 e 90. Muito bem. Ó, 18, 30 e 90. Ou seja, qual que é o primeiro número que divide o 18, o 30 e o 90 ao mesmo tempo? Tá bom? Ou seja, o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, mais uma vez, eu vou fazer a mesma coisa daqui, ó. Se você conseguiu fazer essa fatoração de 2 números ao mesmo tempo, você pode fazer a fatoração de 3 números ao mesmo tempo. Não tem problema, tá bom? Então, ó, a gente vai fatorar, a gente vai decompor e fatorar é a mesma coisa aqui, tá bom? A gente vai fatorar os números para a gente encontrar o MMC. Então, ó, olha aqui que pega. Vamos lá. Então, primeira coisa, lembrando, você não precisa de achar um número que divide por todos ao mesmo tempo, tá bom? Se dividir, beleza. Se não dividir, não tem problema. Então, aqui, ó, 18, 30 e 90, a gente pode começar, por exemplo, no 2, porque o 2 divide o 18 e divide os outros também, porque todos são pares, tá? Então, já pode colocar o 2 de uma vez. 18 dividido por 2 é 9, 30 dividido por 2 é 15 e 90 dividido por 2, 45. Lembrando que só pode ter número primo aqui do lado, é uma decomposição em números primos, certo? Aqui agora, mais uma vez, você pode pensar em algum número que divide ali, ó. De cara, eu estou vendo que o 15, por exemplo, divide por 5, porque ele termina em 5, critério de divisibilidade. E o 45 também, né? Então você pode colocar o 5, por exemplo. O 9 eu vou repetir. Por que 9 eu repito? Ele não divide por 5. 15 dividido por 5 é 3. 45 dividido por 5 é 9, tá bom? Porque 9 vezes 5 é 45. Lembre-se da tabuada nesse momento. Agora você tem 9, 3 e 9. Então, coincidentemente, o único primo que a gente pode dividir é o 3, né? Então, ó, por 3, 9 dividido por 3 é 3, 3 dividido por 3 é 1, e 9 dividido por 3 é 3 também. Observa que eu tenho duas vezes o número 3. Ótimo, você vai repetir o 3 de novo, porque é o único primo que pode ser que a gente consegue dividir, né? 3 dividido por 3 é 1. Aqui eu já tinha o número 1, e 3 dividido por 3 de novo é 1. Fechou, ok? Então o MMC de todo mundo ali, ó, vai ser justamente essa multiplicação, ó. 2 vezes 3 elevado a 2, porque eu tenho duas vezes o 3, tá bom? Vezes 5. Então, ó, você pode fazer até de cabeça. 2 vezes 9, certo? 3 elevado a 2 é 9, tá bom? Ó, 3 elevado a 2 é 9. Então, 2 vezes 9 é 18.
E 18 vezes 5 é 90. Então está dando justamente, ó, 90. Então aqui, ó, é 90. Coincidentemente deu um número que a gente estava querendo saber do MMC, né? Que ele estava presente ali. Não tem problema, tá bom? Então 90 é o primeiro número que você consegue dividir pelo próprio 90 por 30 e por 18. O 90 ele é múltiplo do 30 e do 18. Então por isso que aconteceu esse caso aí. Beleza? Muito bem. Espero ter entendido essa primeira parte. Agora a gente vai ver outras aplicações, principalmente em probleminhas, tá bom? Em como que a gente vai utilizar essa decomposição de fatores primos para ajudar a gente. Vamos lá. Então, pessoal, na número 3 está perguntando o seguinte: uma madeireira deve produzir um pedaço de madeira que possa ser dividido em pedaços de 3, 6 e 7 centímetros de comprimento, sem que haja sobras. Qual deve ser o menor comprimento de cada um desses pedaços de madeira? Então é o seguinte: a madeireira quer um pedaço de madeira em que você consegue dividir ele em pedacinhos, né, de 3, de 6 e de 7. A pergunta é: que comprimento, ou qual é o menor comprimento desse pedaço de madeira que consiga suprir essa necessidade? Ou seja, esse pedaço de madeira tem que ser dividido em pedacinhos de 3, de 6 e de 7 ao mesmo tempo e não pode haver sobra. O que quer dizer essa informação que não pode ter sobra? Que tem que ser uma divisão exata. Não pode sobrar nenhum pedacinho de madeira desse pedaço maior. Então, o que acontece? Aqui a gente tem, ó, pedacinhos de 3 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. E aí você vai se perguntar o seguinte: se ele está querendo um número que tem que ser divisível, que eu possa dividir por 3, por 6 e por 7, e tem que ser o menor número possível, é um probleminha de MMC, um probleminha de mínimo múltiplo comum. Eu preciso do menor múltiplo, ou seja, do menor número divisível por 3, 6 e 7 ao mesmo tempo. Por isso que é mínimo múltiplo comum. Comum o quê? A 3 números. Porque eu tenho que dividir ao mesmo tempo por 3, 6 e 7. Que número é esse? Não sei. A gente vai ter que achar o MMC de 3, 6 e 7. Tá bom? Então, ó, a gente vai calcular aqui, ó, MMC de 3, 6 e 7. Tranquilo? Então, ó, aqui vem 3, 6 e 7, traça a barra. Então, a mesma coisa que a gente fez nas outras, tá bom? Só que agora, ó, a gente vai fazer esses números que a gente está trabalhando aqui e, inclusive, eles são até menores. Mas a ideia é a mesma. Então, observando o 3, 6 e o 7, você observa que o 3 e o 7 são números primos. Então, se você quiser começar por eles, que já é fácil, olha, por 3 aqui, ó, posso dividir. 3 dividido por 3 é 1. O 6 dividido por 3 também, né? 6 dividido por 3 dá 2. E 7 por 3 não tem 1. Então, você repete aqui, ó. Tranquilo? Aqui já deu 1, então nem preocupa com ele. Você tem o 2 e o 7. Aí você escolhe. Os dois são primos. Então, eu posso colocar aqui por 2, por exemplo. Que vai dar 1. E aqui eu repito 7. E por último, você pode colocar por 7. Ó, 7 dividido por 7 é 1. E o resto você repete. Fechou? Acabou. Qual que vai ser, então, esse MMC? Vai ser, ó, 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3 vezes 7, olha, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 7 é 42. Então, o MMC é 42, tá bom? Veja bem, o MMC, então, desses números aqui é 42. Então, o que isso vai me ajudar a responder o problema? Então, veja bem, ó, o pedaço de madeira que eu preciso para poder dividir por 3, para dividir em pedacinhos de 3, 6 e 7 centímetros, vai ser justamente o 40. Vai ser um pedaço, né, de 42 centímetros. É o primeiro número que eu consigo dividir por esses 3 pedaços, né, de madeira ao mesmo tempo. Então, respondendo, o menor comprimento possível desse pedaço de madeira grande tem que ser 42 centímetros. Beleza? Na última questão é também um probleminha que eu vou deixar para vocês interpretarem. E aí vocês resolvam ele aí. Vocês vão ver que é bem parecido com esse. Se a gente conseguir aplicar a ideia que envolve esse problema lá no último exercício, vocês vão conseguir matar ele fácil. Beleza? Pessoal, um grande abraço. Valeu pela aula. Até a próxima.